Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, do capítulo 1, Deuses e Monstros. Superman, o último filho de Krypton, que não é o último, sua prima, Supergirl, que é a Kara Zor-El, Lanterna Verde, Hal Jordan, o Lanterna Verde mais veterano das séries Lanternas Verdes, e o Lanterna Verde pupilo, John Stewart. Esses 4 personagens são os personagens responsáveis por carregar nas costas o primeiro capítulo, o começo do primeiro capítulo. Eu diria o primeiro capítulo, porque são as 3 produções grandes do primeiro capítulo, entre 6 produções, então eles são muito responsáveis pela nossa alegria ou a nossa tristeza. Esses 4 personagens, né, dessas 3 produções. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, uma às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, que eu faço vídeos lá, diferente dos vídeos daqui. E se você puder apoiar o canal se tornando membro do canal, aí tem o botão embaixo aí de se inscrever do lado, né? Seja membro. E agradeço desde já aí os apoiadores do canal, o nome da galera apareceram. Eu vou sempre colocar ou no começo do vídeo ou no final do vídeo, beleza? Vamos lá, depois do anúncio do filme do Cara de Barro, mexeu muito com a estrutura do primeiro capítulo. Mexeu em vários aspectos. Eu pensava que o James Gunn ia fazer tipo 70%, 30%. 70% heróis principais, 30% heróis desconhecidos. Só que ele fez 50%, 50%. Mas o Superman, a Supergirl e os 2 Lanternas, eles são responsáveis aí por carregar nas costas esse primeiro capítulo. Essas 3 produções são as principais produções do primeiro capítulo. Eu digo do primeiro capítulo mesmo, porque se elas dão errada, você compromete todo o capítulo. Porque eu não sei se a galera percebeu ainda o real estado onde está a DC. A DC está no fundo do poço. Ela precisa começar a escalar esse poço e sair dele. Em 2026, por exemplo, o MCU vai fazer um grande crossover e a gente vai ter... O único filme grande aí é a Supergirl. Então a Kara Zor-El está no meio desse ano aí, cheio de filmes de super-herói hypados, e ela precisa ser hypada também. Pra Supergirl ser hypada, o Superman precisa ser bom. Então o Superman sendo bom, ele deixa o hype pra Supergirl. Não vai ser o mesmo hype dos filmes do MCU, mas vai ter o seu valor. Quando você faz um anúncio do filme do Cara de Barro, a gente já falou sobre isso bastante, você assume o quê? Que você tá fazendo o seu jeito, o universo. Qual que é o seu jeito? Pegando personagens que ninguém se importa e tentando transformá-los em grande sucesso. Quando o James Gunn fez isso no MCU, o MCU já tinha feito um filme de equipe, pelo menos. Eu não sei se 1 ou 2, mas acho que pelo menos um já tinha feito. Ou seja, eles já tinham deixado claro pra todo mundo que todo mundo estava no mesmo universo ali. Então os personagens ali funcionavam juntos já primeiro. Quando o James Gunn veio, e também não só porque ele quis fazer esse filme, por necessidade, eles não tinham os direitos de todos os heróis, muito diferente daqui, que você pode usar qualquer coisa. Eu acho que o James Gunn, ele é um muito bom diretor, ele entende bastante de quadrinho, tudo que ele fez na DC foi bom, até mesmo o Creature Commands é bom, eu acho que é a produção mais fraca que ele fez, mas eu acho que é bom, mas ele é um cara que ele não decifrou, talvez, ou ele não teve a percepção do que era DC no momento na cultura pop em Hollywood. Por que eu acho que o James Gunn não soube decifrar DC no começo aqui na cultura pop em Hollywood? Pelo seguinte, quando você faz esse anúncio do Cara de Barro, o fã olha pra tudo isso e fala assim, peraí, mano, você vai fazer um filme do Superman, o do Lanternas e Supergirl. Lanternas é uma série, né? E o resto você tá trazendo personagens do tipo que você gosta de trazer. Pacificador não fura bolha, Creature Commands não fura bolha, Cara de Barro não vai furar bolha, nem talvez o Sargento Rock, dependendo de como foi esse filme. Mesmo sendo um filme de guerra que tem um apelo comercial grande, mas o que eu quero dizer com isso? Quando você faz esse anúncio, você faz o fã começar a questionar tudo que você anunciou. Primeiro as coisas que você anunciou e não cumpriu, segundo as coisas que você anunciou e segundo as coisas que você vem falando. Esses pequenos detalhes, essas pequenas coisinhas fazem muita diferença no todo, muita. Então, por exemplo, aí as pessoas começam a se questionar, mas por que o James Gunn não pegou o Pacificador e deixou como um Elseworld? Dá mais espaço ali pra mandar o Waller, né? E deixa como um Elseworld, não precisa trazer pro DCU. E aí você pega e fala assim, beleza, aí o Creature Command você faz um Elseworld também. Começa no Superman, aí depois do Superman você faz o Supergirl, depois você faz o Lanternas. Às vezes uma franquia, ela precisa voltar do começo. Ela precisa dar uns passos pra trás pra depois dar uns passos pra frente. Aí o fã começa a questionar tudo isso. Então o fã começa a questionar o todo, no geral. Superman hoje, Supergirl e Lanternas, eles são responsáveis por carregar o primeiro capítulo. Não é exagero isso que eu tô falando. Vocês podem falar assim, pô, Fernando, mas e se essas produções não forem boas? Só que aí Paraíso Perdido e The Brave and the Bold vai ser foda. E aí, vai salvar o capítulo? Não vai, porque você começou mal. Se você começar mal,
não tem o resto. O resto vai ser tratado como produções, tipo, à parte. E que nem no começo vai ser. As pessoas do público geral, que quando você furar a bolha, elas vão lá assistir o Superman, vão perceber que é um universo novo, só que elas não vão entender qual que é a sequência disso daí. Você vai ouvir, tipo, mas teve uma animação antes. Mas tem a série do Pacificador. As pessoas vão ficar meio perdidas, entende? Eu acho que, pensando muito bem agora, algumas séries, tipo Gladiador, Waller, próprio Pacificador, algumas séries elas não deveriam estar aqui no primeiro capítulo. Olha só o que eu tô falando, né? Tudo isso por causa de um anúncio, pra vocês verem, né? Parece que é muito exagero da minha parte, parece que é muito alarde da minha parte, mas quando você para pra pensar no todo, então você não tem margem pra erro. Então um deslize pode acabar com todo o planejamento de um primeiro capítulo. Então, por exemplo, eu sempre falei aqui, né? Eu não vou reclamar que o Pacificador tá no DCU. Hoje eu reclamo, por conta do anúncio do filme do Cara de Barro. Se você parar pra pensar e raciocinar os personagens desconhecidos, talvez eles sejam mais do que os conhecidos. Eu não duvido que tenha um plano, certo? Que tenha uma narrativa coerente dentro de tudo isso, eu não duvido. Mas o começo do DCU já tem inúmeros problemas em termos de o que fazer, em termos de como fazer, em termos de como se comunicar. A comunicação do James Gunn é péssima com os fãs. Péssimo. De novo, logo o Insider solta mais coisas de produções que vão rolar. E eu acho muito estranho esse Insider. E a gente vai ficar sabendo por um insider antes do James Gunn o que vai rolar. Ele vai ficar ali, né, fingindo que não viu. Depois ele vai começar a confirmar as coisas. Eu acho isso tudo muito estranho. Eu acho que o DCU foi para um caminho que ele não deveria ter ido. E o James Gunn que criou essa bagunça. O começo vai ser uma bagunça, mano. Vocês não vão... Não tenta explicar para as outras pessoas o que tá acontecendo. Fala, só assiste as produções. Lá na frente você deve entender. Porque o trailer do Superman vai ser lançado, as pessoas falam, pô, mas... Talvez seja um teaser, talvez seja um trailer, só precisa ser foda. Você vai ter 30 segundos, só precisa ser foda. Só precisa te passar uma sensação de que, tipo assim, eu quero assistir esse filme. Esse filme é importante, muito importante. Ele ficou mais importante do que ele já era. Não só esse filme, né? A Supergirl, que nem tinha esse peso todo, já ganhou peso. Elas são, por isso que eu falei, né? São os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Superman, Supergirl, Hal Jordan e John Stewart. Esses personagens aí, se eles não fizerem sucesso no começo, os outros não vão fazer também. Por mais que você... Fala assim, pô, mas a produção do Creature Commands é boa, o Pacificador é bom. Vocês não vão fazer o sucesso pra furar a bolha, entende? O que deveria ser um começo calmo e tranquilo virou uma bagunça absurda. Sabe o que foi um começo calmo e tranquilo? The Batman Saga, o universo do Matt Reeves. Porque ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele já provou isso pra você. Ele te deu um tapa na cara com a série do Pinguim. A série do Pinguim não é igual o filme do Cara de Barro, não tem nada a ver. Eu já expliquei isso aqui no vídeo passado. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha que vai prejudicar o começo do DCU? Na minha opinião, as produções pequenas elas não vão agregar em nada pro universo. Pra narrativa que o James Gunn criou, pode ser que agregue, mas pro universo, pra marca, não vai agregar tanto. E eu acho que o James Gunn vai ver isso na prática, porque, mano, todo o criador, ele tem o seu ego, ele tem o caminho que ele gosta de seguir. O Christopher Nolan, ele é um diretor muito pretensioso, por exemplo. O Denis Villeneuve é aquele cara que ele... Sabe, tipo aquele cara que veste sapatênis e a camiseta por dentro, que ele tem vergonha de se expor muito. Vários diretores são assim. Tem diretor que é subestimado pra caramba, tem diretor que é gênio, tem diretor que os fãs cultuam como se fosse o Kubrick. Então, existem vários tipos de diretor e criador, isso é natural. O James Gunn é bom no que ele faz, só que nesse momento a gente não precisa dele sendo bom no que ele faz. A gente precisa de outras coisas também. Isso também, mas você tem que ter um equilíbrio bom entre isso. Muitas das vezes você tem que ir agora por um lado que você não foi. Eu espero que ele tenha feito um baita filme de Superman. Eu torço todos os dias para esse filme ser incrível e que a gente possa se emocionar no cinema com esse filme aí do Azulão. O Superman precisa de um filme incrível, velho. Ele necessita, é urgente. Ele é o personagem mais urgente da cultura pop, certo? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.